E aí galera, tranquilidade, canal Matijap. Aula 4 de Geometria Analítica. Hoje a gente vai trabalhar com distância entre ponto e reta, ângulo entre duas retas e área de triângulos, quadriláteros e assim por diante através da analítica. Vamos nessa então? Continuidade, vamos arrebentar. Oi, que distância entre dois pontos? Distância. Demônio. Entre ponto e reta. Olha só, a gente vai ver o início da aula de hoje com distância entre ponto e reta. Galera, isso aqui é uma fórmula satânica. É satânica. Pensa num bicho chato dos infernos. Você vai pensar no seguinte. Suponha que você tem um plano cartesiano. Tá lá o seu plano cartesiano de boa, seu plano ortogonal. E deste plano ortogonal, você tem os eixos horizontal e vertical. E você tem um ponto qualquer. Esse ponto aqui, chama de ponto P, dado pelas coordenadas x0, y0. E aí, tem o meu ponto P aqui, x0, y0. E eu quero calcular a distância, não entre dois pontos, mas a distância entre o ponto e uma reta qualquer. Então, suponha que eu tenho uma reta qualquer aqui, ó. Essa reta. Vou chamar isso aqui de reta R. Quando eu falo distância entre ponto e reta, é sempre a menor distância, porque aqui você pode traçar várias distâncias. Eu quero a menor. E a menor distância sempre vai formar um ângulo reto. Tem que ser perpendicular a esta reta, ou seja, é a distância que eu quero descobrir, ó. E tem que ser perpendicular, ou seja, forma o ângulo de 90 graus. Tudo bem? Aí, essa distância do ponto P à reta R, que eu vou chamar de distância D, do ponto P à reta R, tem uma expressão que calcula esse cara. Expressão satânica. Olha só. A distância do ponto P à reta R vai ser... A demonstração, eu não vou colocar aqui, ela é um pouquinho extensa e desnecessária. Mas você tem que saber essa fórmula, tá? É o quê? Você tem que lembrar de que maneira? Você vai lembrar da equação geral da reta. O que é a equação geral da reta? AX mais BY mais C. Você lembra disso, equação geral da reta. E aí você vai lembrar da equação geral da reta, AX mais BY mais C, com um detalhe. Esse x e esse y serão, na verdade, as coordenadas do nosso ponto. Isso vai ter que estar em módulo, porque é distância. Pode haver a possibilidade de dar número negativo, mas como é distância, só pode ser positivo. Dividido pela raiz quadrada, ó o satanás aí, ó. Do coeficiente a ao quadrado, mais o coeficiente b ao quadrado. Esse x0 e esse y0, que eu vou mudar de cor agora aqui, ó. Chururu, tcharará. São exatamente os valores, as coordenadas do ponto de referência. Beleza? É difícil lembrar disso? É pra caralho. É muito difícil. Mas, o que eu falei? Você vai tentar lembrar, primeiro, escreva a equação geral de uma reta. AX mais BY mais C igual a 0. Só que você coloca igual a 0. E aí, módulo. E embaixo, a raiz quadrada. E tem que lembrar de teorema de Pitágoras aqui. Falou? Veja. Isso que a gente vai usar. Esse A, o B e o C vem de uma equação da reta. Tá? O x0 e y0 é o ponto de referência. Então, por exemplo, se eu quiser calcular a distância entre o ponto... Aqui, ó, é 14. Fala assim, ó. Eu quero a distância do ponto P, que é 1 menos 5, a reta 3x menos 4y menos 2 igual a 0. Então, ele pede para calcular a distância do ponto P até a reta de referência. Veja, a distância do ponto P a essa reta, você vai usar essa fórmula satânica. Então, como é que é o processo? Compare. O x e o y são os valores do seu ponto. O a, o b e o c são os coeficientes da sua equação geral da reta. Isso aqui está na cara e no formato da equação geral da reta. Então, daqui, ó, você tira aqui
o A é 3, que o B é menos 4 e o C é menos 2. Beleza? E aqui, ó, são os valores de x0 e y0. O cálculo não é difícil, o problema é decorar, é lembrar disso aqui para sua prova. Falou? Então, como é que fica aqui, ó? A distância do ponto P a essa reta, que eu vou chamar... Ele botou alguma letrinha? Não, né? Então, eu vou chamar aqui de reta R. A distância do ponto P à reta R vai ser o módulo. Módulo de quem? Olha só, olhando para a expressão, o A. Quem é o A? 3 vezes o valor de x do seu ponto de referência, que é o P, 1. Mais, esse mais, B, o B aqui, ó, é menos 4. Então, boto menos 4 vezes o Y, que é o valor aqui do ponto, menos 5. Opa, menos 5. E o C é menos 2. Então, coloca aqui menos 2, isso em módulo. Dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado e B ao quadrado. O A é 3 e o B menos 4. Então, fica 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado. Então, a distância do ponto P ao R vai ser 3 vezes 1 dá 3, menos 4 vezes menos 5 dá mais 20. Então, fica 3 mais 20, menos 2 em módulo. E embaixo, 3 ao quadrado, 9, menos 4 ao quadrado, 16. Então, aqui embaixo fica 9 mais 16. Olha aí. Então, nossa distância do ponto P ao R vai ser, em cima dá 21, então 21 o módulo, como já está positivo, show de bola, e embaixo 9 mais 16, 25, raiz quadrada de 25, 5, pronto. Então a distância do ponto P, distância, para aí quadro, do ponto P ao R é 21 dividido por 5. Como na prova do PAS você pode usar a calculadora, então você pega 21 e divide por 5, tu vai ter 4,2 aqui. Falou? Isso aqui vai dar 4,2. Essa é a distância do ponto P, localizado em 1 menos 5, até uma reta representada por essa equação geral. Ele sempre vai ser x primeiro e y quando ele der um número tipo 1 e menos 5? Sempre, a ordem é essa. Plano cartesiano, plano ortogonal, par de valores, primeiro horizontal, segundo vertical, x e y. Falou? Tem que ter módulo. Hã? Sempre tem que ter módulo. Sempre módulo, porque é distância, não tem distância negativa. Falou? É tranquilo, galera. O problema mesmo é a fórmula, é lembrar disso aí. Ó, mesma coisa aqui, galera. Distância do ponto P até uma determinada reta, representada por essa equação, que eu estou chamando de reta S. Ei, essa equação não está no modelo da equação geral. Essa é uma equação geral da reta. Essa aqui é a equação segmentária. Nós já vimos isso na aula de número 1, tá? Existem 3 formas de você representar uma equação de uma reta. A equação geral, a equação reduzida e a segmentária. Essa é a segmentária. Quando você vai calcular a distância entre ponto e reta, tem que estar no formato da equação geral. Então, primeiro vamos escrever isso aqui na forma da equação geral. Porém, eu sei que isso aqui já vai ser o meu x, já vai ser meu y. Como é que eu vou desenvolver essa equação segmentária? Eu tenho que deixar na estrutura de tal forma que aqui seja igual a 0. Galera, o modo mais rápido de você fazer isso aqui, ó, é você lembrar de operações com frações, soma e subtração de frações, que é o quê? Olha só que tranquilo. É só fazer, ó, 3 vezes x, 2 vezes y. Então fica assim, ó, 3 vezes x, 2 vezes y, sobre 2 vezes 3, 6. Isso igual a 1. Aí esse 6 está dividindo, passa multiplicando, fica 3x mais 2y igual a 6. Passa o 6 para o lado esquerdo, fica 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Pronto. Agora ficou no formato da equação geral.
Assim como o anterior também estava na equação geral. Então daqui eu tiro o que? O A é 3, o B é 2, ô idiota. O B é 2 e o C, menos 6. Tranquilo? Ok? Pronto, agora pego isso aqui e jogo na distância do ponto P à reta S, que eu chamei agora, que é a fórmula do Satanás. Tá aí, ó. A fórmula do capiroto. AX mais B, idiota, mais BY mais C, tudo em módulo, sobre raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá aí. Agora é só você colocar os valores. Distância do ponto P ao S vai ser o A. O A é 3, ó. A, 3. Vezes o X. X0 vai ser o 3 ali, ó. O B é 2. Então, mais 2 vezes o Y. O Y é 2. Mas. E o C é menos 6. Então, põe aqui, ó, menos 6. Em módulo sobre a raiz quadrada de o A. O A é 3 ao quadrado e o B é 2 ao quadrado. Pronto. Distância do ponto P ao S vai ser, ó, aqui em cima, 3 vezes 3, 9, 2 vezes 2, 4, 9 mais 4 menos 6, vai dar 7. Vai dar 7, ok? Ó, 9 mais 4 menos 6, dá 7. Sobre 3 ao quadrado, 9, 4, 2 ao quadrado, 4, 9 mais 4, 13. Então, raiz de 13. Então, nossa distância aqui vai ficar 7 raiz de 13. Racionalizando, porque raiz de 13 é um número irracional. Já trabalhamos isso, quem já teve aula comigo, só copiar a raiz em cima e tirar ela de baixo. Está representado a distância do ponto 3, 2 para esta equação da reta. Beleza? Distância entre ponto e reta é isso aqui. Aí, como é que você usa isso? Vamos fazer uma questãozinha da UNB da aula passada. Ficou faltando o item 2, se não me engano, aí. Copie esse trem aí para fazer o da UNB com vocês. Olha só. Ó, galerinha. Nessa questão 11, eu fiz na aula anterior. Então, veja. A questão 11 da UNB foi feita na aula de número 3, beleza? Lá eu fiz item 1, 2 e 4 da nossa listinha com questão da UNB. Essa é o item 3 da questão de número 11 da prova do PAS, da UNB. Então, veja, de forma resumida, eu tenho esse aqui, ó. Não tá todo o gráfico, tá só uma parte dele. Eu só coloquei os pontos que faz referência ao item. A questão 11 fala sobre o quê? Sobre algumas antenas de telefonia celular que emitem lá, tem um certo alcance para que a antena dê o sinal nos telefones celulares, beleza? Aí ele fala assim, ó, o ponto C, ele é uma torre, é uma antena, D também é uma antena, ponto F também é uma antena. Depois é só ler o enunciado. Aí ele fala assim, ó, no item 2, item 2 da nossa listinha da questão de número 11, fala: o sinal transmitido pela antena na posição C, então tem uma antena na posição C, e aí tem um acento no E, não tem esse acento não, tá? Não tem esse acento. O sinal transmitido pela antena na posição C e recebido à distância de 3 km dessa antena, então veja, o C tem um alcance, um raio de 3 km. Num raio de 3 km, eu não sei onde é que vai bater aqui, esse raio de 3 km é onde vai o alcance dessa antena. Você sabe que nas antenas, telefonia, você sabe que à medida que vai distanciando da antena, o sinal é menor, ok? Vai diminuindo. Beleza. Aí fala assim, ó, que o sinal transmitido da antena C com um raio de 3 km de alcance tem a mesma intensidade em 2 pontos da reta que passa pelas antenas nas posições D e F. Como assim? Ó, ele fala que eu tenho aqui, ó,
No ponto D e ponto F tem uma reta. E existe uma reta que passa pelo ponto D e pelo ponto F e está afirmando assim, ó, que da antena C é emitido um sinal e o raio dele de alcance é de 3 km. Tudo aqui está em quilômetros com a questão 11 que foi feita da aula anterior. Então veja, ele está falando que vai ter 2 pontos aqui da circunferência, perdão, 2 pontos nessa reta que ele vai ter a mesma intensidade do sinal. Primeiro, para você saber se vai ter a intensidade do sinal, tu tem que ver a distância do ponto C a essa reta. Porque se essa distância do ponto C à reta for maior que 3, esquece. Não vai ter nenhum sinal sendo recebido nessa reta. Tudo bem? Então, tem que ser de 3 para baixo. Tem que ser menor do que 3. 3 menor ou igual a 3. Falou? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a distância entre o ponto C e essa reta DF. Essa reta DF eu vou chamar de reta R. Então, ó, vou calcular a distância. Para calcular a distância, tem que formar um ângulo reto. Porque aqui você está calculando a menor distância. Beleza? Agora, veja só. Essa distância que vamos calcular, tá aqui, ó. A distância do ponto C à reta que passa pelo ponto DF, que eu chamei de R. Show de bola. Como é que calcula a distância? A fórmula. AX mais BY mais C sobre a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Lembrando que esse X e esse Y são as coordenadas do ponto de referência. Vou chamar de X0 e Y0. Beleza. Galera, o ponto eu já tenho, que é o ponto C. O ponto eu já tenho, que é o C. Que é dado por 5 e 4. 5 e 4. Pronto. Aqui eu já sei quem é o X e quem é o Y. O que eu estou precisando agora? Calcular e escrever a equação da reta que passa por D e F. Para depois usar isso aqui. Beleza? Então vou fazer aqui, ó. Cálculo da equação da reta. Essa equação da reta vai passar pelos pontos D. Ponto D, galera, é 8 e 6. É só olhar para o gráfico. 8 e 6. E o ponto F é 12 e menos 5. 12 e menos 5. Mostrei para vocês 2 maneiras de escrever uma equação da reta. Uma por determinantes, a outra por coeficiente angular. Eu vou fazer essa aqui por coeficiente. Não vou fazer com determinante. Por quê? Porque na aula de hoje eu vou fazer uma situação de determinantes para calcular a área. Falou? Então, para poder recordar. Então, galera, vou fazer a equação da reta. Vamos escrever a equação da reta passando pelo ponto D e pelo ponto F. Para isto, sem determinantes, você tem que escrever primeiro o coeficiente angular, a inclinação dessa reta. Eu sei que a inclinação dessa reta é decrescente, ó. Decrescente, então vai ser negativo, tá? Como é que eu calculo a inclinação dessa reta? Galera, ioiô me xoxô. Ioiô me xoxô. Ou, aqui eu vou chamar de coeficiente angular da reta R. Aí, primeira aula, aula 1, é só fazer a razão da diferença entre os valores da imagem, da vertical, ordenada, e diferença dos valores da horizontal, abscissa. Diferença das ordenadas e das abscissas, ok? Então vai ser menos 5 menos 6 e 12 menos 8. Pronto. Aqui, ó, nosso coeficiente angular da reta R que passa pelo ponto D e pelo ponto F. Menos 5 menos 6 dá menos 11. 12 menos 8 dá 4. Veja que é negativo realmente porque a reta é decrescente. Beleza. Tendo o coeficiente angular, agora você escreve a equação da reta. Galera, a equação da reta, eu posso escrever assim, ó. Já vimos isso. Ioiô, ioiô, mi, xoxô. Beleza? Como vai ficar? Y menos. Agora aqui, ó. Esse Y
aqui, que eu chamei de y0 e o x0, são valores de um dos dois pontos. Você escolhe qual ponto você quer usar. Tanto faz o D ou o F. Você define. Eu vou pegar o D. O y dele é 6. Vai ficar aqui, ó. Y menos 6. Igual. Coeficiente angular. Menos 11 sobre 4. Beleza? X menos o x do ponto D que foi escolhido. 8. Tá aí, ó. Daqui vai sair a equação geral da reta que passa pelo ponto D e pelo ponto F. Olha o que eu vou fazer. Eu já vou pegar logo esse 4 aqui, galera, e vou passar multiplicando essa parcela. Tudo bem? Fica assim, ó. 4 vezes y e 4 vezes 6, 24. Já vou passar o menos 11 multiplicando aqui, ó. Vai ficar menos 11 vezes x, menos 11x, e menos 11 vezes menos 8, mais 88. De bobs? Então, agora, ó, estruturando na cara da equação geral, vou transferir esses dois termos para o lado esquerdo. Teremos 4y mais 11x menos 24 menos 88. Isso igual a 0. Então, escrevendo a equação geral da reta, temos 11x mais 4y e menos 24 com menos 88, que dá? Quanto? 112? Menos 112. Muito bom. Pronto. Galera, aqui ó, escrita a equação geral da reta, que representa, que passa pelo ponto D e F. Esse aqui é o nosso A, esse é o B, esse é o C. O ponto tá aqui, ó, 5 e 4, beleza? Que estamos fazendo o quê? Distância do ponto C à reta que passa por DF. Então, o que vai ficar agora? Distância do ponto C à reta DF, que eu chamei de R. Olha lá, substituindo o que está aqui, módulo de A. O A, 11. Vezes o X do ponto C, 5. Mais o B, 4. Vezes o Y do ponto C, 4. Menos 112. Sobre a raiz quadrada do A, aqui ó, o A ao quadrado, B quadrado. O A é 11, então 11 ao quadrado, e o B é 4. Pronto. A distância do ponto C ao R vai ser, aqui em cima, 55 esse produto, 16 aqui, menos 112. E embaixo, 11 ao quadrado, 121, 4 ao quadrado, 16, 121 mais 16, 137. Sim? 117. Beleza. Galera, aqui estamos na prova da UNB. Pode usar a calculadora. Aqui vai dar negativo, ó. 55 mais 16 menos 112 Menos 41. vai dar menos 41 em módulo sobre raiz quadrada de 137, galera. Você está na prova da UNB, você vai poder usar assim calculadora. Pode colocar um valor aproximado aqui sem dó. Falou? Vamos colocar um valor aproximado aqui com duas casas decimais. Dá quanto? 11,70. 11,70. Beleza. Aqui em módulo, então vai ficar positivo, vai ficar 41 dividido por 11,7 aproximadamente. E essa distância do ponto C ao ponto R vai dar 3,50. Não, 3 ou 2? 3. 3? É. 3,50 quilômetros. Essa distância. O que ele está falando na questão? Veja. Galerinha, ele falou assim que
A antena C tem um alcance, uma intensidade de alcance de 3 km. Ele está falando que se eu tiver uma reta que passa por D e F, então a antena vai conseguir atingir essa reta que passa por D e F em 2 pontos com a mesma intensidade. Irmão, se a distância do C, ponto C a reta, deu 3,5 e o alcance da antena é só de 3, vai chegar a 3K na reta? Vai 3K na reta? Ó, o alcance da antena C é de 3, só que a distância da antena C para a reta é mais de 3. Vai alcançar a reta? Não, não alcança a reta. E se não alcança a reta, vai ter 2 pontos na reta recebendo essa mesma intensidade? Não, não vai ter. Então aqui, ó, como a distância do ponto C ao R é maior que 3 km, que é o que ele fala no item, então a reta que eu chamei de R, que passa pelo ponto D e F, não recebe o sinal da antena C. E se não recebe o sinal da antena C, então o item está errado, porque ele afirma que a antena C vai conseguir emitir uma intensidade e isso vai alcançar a reta que passa por DF em 2 pontos. Não vai. Falou? Veja, um item complicado. Mas quando você dá uma treinada, contas em si tem que ser muito rápido de você executar. O difícil é você entender o que você tem que fazer para chegar nessas contas. Falou? Entendeu a distância entre ponto e reta? Sim. É isso que você tem que saber para a prova da UNB, beleza? Precisa mais do que isso? Não. Pode ficar tranquilo. Pô, professor, mas isso aqui já é Satanás, é. Satanás, Se essa for mais forma. que isso, né? Não, Belezinha? essa parte que é mais difícil. É, meu irmão, desiste de nada. Vamos lá, prosseguindo. Galera, ângulo entre duas setas. A UNB, ela não é muito de cobrar essa parte de ângulo entre duas setas. Mas da UNB você pode sempre esperar de tudo. Suponha o seguinte desenho. Eu tô sem pincel aqui preto, acabou a tinta aqui da escola. Vamos ver se vai dar certo. Eu queria mais coloridinho aqui. Ó. Você não precisa saber da demonstração que eu vou colocar aqui. Desnecessária. Só que você vai ter que saber decorar a desgraça. E você vai ter que lembrar, vai saber como decorar essa desgraça com o assunto que a gente já viu ano passado no segundo ano, em trigonometria, soma de arcos. Soma e subtração de arcos. Eu vou relembrar a vocês, tá? Ó. Suponha que eu tenho duas retas. Uma reta R e uma reta S. Tá aqui. Reta R e S. A reta R, ela tem uma inclinação, tem uma angulação. Esse ângulo aqui, ó. Lembrando que ângulo, quando você vai tomar ele no plano cartesiano, é sempre no sentido o anti-horário, ok? Em relação ao eixo das abscissas, o eixo horizontal. Vamos chamar isso aqui de ângulo alfa. A reta S também tem uma angulação. Esse ângulo, lembrando, é no sentido anti-horário em relação ao eixo horizontal. Esse ângulo aqui, ó. Vamos chamar isso aqui de beta. Ângulo alfa da reta R, ângulo beta da reta S. As duas retas têm um ponto de encontro, um ponto de interseção, que forma dois ângulos. Tem um ângulo menor e um ângulo maior, sempre. Já se tiver iguais, é 90 graus, é perpendicular. Aí não precisa, já sabe que é 90 graus, é tranquilo. Falou? Existem casos de você resolver isso aqui. Eu só vou mostrar um caso, o outro é só você lembrar de perpendicularismo que já estudamos. Ó, então existem dois ângulos. Quais os dois ângulos? Cuidado que eu vou apagar. Tem esse aqui e tem esse aqui. Tudo bem? Esse aqui, ó, é oposto com esse. Não precisa fazer referência. Esse aqui é oposto com esse. Ângulos opostos pelo vértice. O ângulo que a gente vai estar calculando é o ângulo e o menor ângulo entre as retas. Vai ser esse ângulo aqui que a gente vai trabalhar.
Beleza? Sempre o menor ângulo entre o encontro de duas retas. Vou chamar de θ. Beleza, galera. Você tem que lembrar o seguinte, ó. Aqui vamos começar com a geometria. Eu tenho um triângulo aqui. E desse triângulo, esse beta recebe o nome de ângulo externo. Ângulo externo. E teorema do ângulo externo, geometria plana, fala: o ângulo externo é igual à soma dos outros dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, beta é igual a θ mais alfa. Tá? Isso lá do primeiro ano. Então, posso escrever aqui: o ângulo beta é igual a θ mais alfa. Como o intuito é calcular quem é o ângulo θ, o ângulo entre as duas retas, eu vou passar esse alfa para cá. Então, vai ficar beta menos alfa igual a θ. Beleza. Isso aqui, ó, eu posso escrever assim, nessa ordem, que também não muda em nada. Beleza? Mesma coisa. θ igual a beta menos alfa. θ igual a beta menos alfa. Tudo bem? Agora, olha só. Deixa anotado aqui. A reta R, ela tem um coeficiente angular, que eu vou chamar de M. Coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta R, lá na primeira aula, aula 1 de geometria analítica, é dado pela tangente. Tangente do ângulo. Quem é o ângulo da reta R? Alfa. Alfa. Beleza? A reta S. Opa, deixa eu botar isso aqui. Reta S. Aqui, ó, reta S. Tem o seu coeficiente angular, que é o beta. E o seu coeficiente angular, que eu vou chamar de MS, é a tangente do seu ângulo, que é o beta. Beleza? Agora olha só, galera. Eu quero saber quem é o θ, o ângulo entre as duas retas R e S. Galerinha, ó. Se coeficiente angular se calcula através da tangente do ângulo, então se eu escrever tangente de θ, o que é a tangente do ângulo θ? Galera, tangente do ângulo θ é a tangente. Aí, ó, no lugar do θ eu posso escrever quem? Beta menos alfa. Beta menos alfa. Agora, como é que eu desenvolvo isso aqui? Galera, isso aqui é segundo ano. Já estudamos, obviamente vocês provavelmente esqueceram. Que é esse aqui, ó. Lá no segundo ano, num cara chamado soma de arcos, você viu seno, cosseno e tangente. Aí lá no seno você tinha assim: seno A mais seno de A mais B. Então era seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. E o sinal daqui era o mesmo que vem de lá. Aí tinha do cosseno. Cosseno de A mais B seria cossa A, cossa B, troca sem saber. O da tangente pode ser a soma ou a subtração. Aqui eu já vou colocar a soma primeiro, depois eu vou tirar o sinal da adição e vou botar a subtração, ó. Quem seria a tangente dessa soma de dois arcos? Meu irmão, você lembra assim, ó. Tenta lembrar assim, ó. Tangente de A mais B ou tangente de A menos B. Só pensar assim, ó. Tem gente no armário, tem gente no banheiro. Tem gente no armário e no banheiro. Essa foi paia, né? Meu irmão, foi muito paia. Aqui, ó. Tem gente no armário. Tem gente no banheiro. Sobre tem gente no armário e banheiro. Toma. Aí, ó. Tem gente no armário, tem gente no banheiro. Tem gente no armário e banheiro. Ei, aí o sinal, como é que vai ficar? Se aqui é uma adição, adição aqui e subtração embaixo. Sempre alternando, tá? Se for uma subtração, então, subtrai aqui e adiciona aqui. Beleza? Essa expressãozinha da soma de arcos
vai ficar como? Ó, olhando para esse aqui, eu vou desenvolver esse. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, isso aqui é como se fosse o A e o B. Tá? Então, fica assim, ó. Tangente no armário, que seria o ângulo beta, menos tangente do B, que seria o alfa, sobre 1 mais tangente do beta vezes a tangente do alfa. De bobs? Então, olha só. Olhando para esse satanás aqui, o que que você tem? Presta atenção agora, ó. Galerinha, aqui, ó, quando eu trabalho com o menor ângulo, e isso tem uma demonstração também, quando a gente trabalhar com essa expressão, você vai ter o seguinte, eu vou colocar nessa final. Quem é tangente de beta? Aqui, ó, tangente de beta é o coeficiente angular da reta S. Então, eu vou botar coeficiente angular da reta S. Menos. Quem é a tangente de alfa? Coeficiente angular da reta R. Sobre 1 mais. Quem é a tangente de beta? Coeficiente angular vezes tangente de alfa, coeficiente angular da reta R. Tá aí. E isso aqui vai estar em módulo. Por que vai estar em módulo? Pelo seguinte. Estamos trabalhando com o menor ângulo da tangente. Esse menor ângulo da tangente é um ângulo agudo. A tangente poderia ser um ângulo obtuso, por exemplo, tangente de 120 graus. Galera, lembra no segundo ano que era assim, ó, 120 graus está aqui. Tangente é esse eixo aqui, certo? A tangente no segundo e quarto quadrante é o que? Negativo. Bateria aqui, ó. Tudo bem? Isso lá do segundo ano. Só que, como eu vou estar trabalhando com o menor ângulo, porque vai ter um ângulo menor e um maior. Como eu mostrei aqui, ó, vai ter um menor e um maior. Estaremos sempre calculando o menor ângulo, que vai ser o ângulo que vai estar dentro do primeiro quadrante. Então, ele é positivo. Então, para torná-lo positivo, coloque sempre em módulo. Falou? O seu ângulo vai ser esse aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Para você trabalhar com ângulo entre duas retas, você vai fazer a tangente desse ângulo, que é dado por ms menos mr, sobre 1 mais ms vezes mr. Essa é a expressão que a gente vai usar agora. Beleza? Aqui eu te fiz uma demonstração um pouquinho mais ligeira. Provavelmente algum dia vocês vão boiar nisso aqui, porque só entende isso se tem o segundo ano claro na tua cabeça na parte de trigonometria. Beleza? Anota aí, galera, para a gente fazer uma situação. Vamos lá? Galerinha, na questão 17 da nossa lista, ele pede assim: determine o ângulo θ entre as retas. Então é só uma mera aplicação para você entender como é que faz. Eu tenho duas retas R e S e eu quero calcular, determinar o ângulo entre essas duas retas. Pessoal, você não precisa desenhar as retas, não precisa. Você só tem que identificar o quê? Os coeficientes angulares, ok? Tem que identificar os coeficientes angulares. Então aqui, ó, da reta R, vamos identificar os coeficientes. Como identifica os coeficientes angulares de uma reta a partir da sua equação? É só botar na equação reduzida, quer dizer, isolar o y, e ver quem é o coeficiente que acompanha o x. Então aqui, ó, 5x mais y menos 1 igual a 0. Isola o y. Então vamos passar o menos 1 e o 5 lá direito. Vai ficar y igual a menos 5x mais 1. Pronto. Aqui já está definido o nosso coeficiente angular da reta R. O coeficiente angular da reta R, menos 5. Beleza? É só isolar o y e deixar na equação reduzida. Reta S. Reta S, 3x menos y mais 7 igual a 0. Vamos isolar esse y. Então, ó, eu vou isolar fazendo assim, ó. Diferente do anterior, eu vou passar o y para o lado direito.
vai ficar 3x mais 7 igual a y. Pronto. Isolado o y, o coeficiente angular é o 3. Então aqui, ó, coeficiente angular da reta S é o 3. Essa é decrescente e essa é uma crescente. Beleza? Pronto. Eu quero o ângulo entre essas duas retas. O que eu vou fazer? A tangente. A tangente do ângulo. E como é que eu calculo a tangente desse ângulo? Vamos lá. Olha só. Como é que é? A diferença entre os coeficientes. Ei, a ordem tanto faz. Ok? Tanto faz a ordem. R para S, S para E. Tanto faz. Então, vamos fazer aqui, ó. Menos 5 menos o 3. Tá aqui, ó. Coeficiente angular menos o outro. Sobre 1 mais. Agora, o produto dos dois coeficientes. O produto do menos 5 com o 3. Menos 5 com 3. Daqui eu vou ter tangente. Vai ficar menos 5 menos 3 é menos 8. Sobre menos 5 vezes 3, menos 15. Vai ficar 1 menos 15. Tá aí, ó. Beleza? Essa tangente vai ficar 8 sobre 14. Beleza? 8 sobre 14. Aí, ó, aqui tá em módulo. Aqui vai ficar negativo e negativo. Os dois vão ficar negativo. Tudo bem? Positivo. Já tirei do módulo. Posso simplificar por 2 aqui. Então, vai ficar 8 por 2, 4. 14 por 2, 7. Tangente do ângulo, 4 sobre 7. Cuidado. Isso aqui é a tangente do ângulo entre as duas retas. Eu quero o ângulo. Eu não quero a tangente do ângulo. Como você dá a resposta? Galera, se aqui aparecesse 1, 0, não, aparecesse 1, 0, raiz de 3 sobre 3, menos raiz de 3 sobre 3, menos 1, raiz de 3, menos raiz de 3. Ângulos notáveis, não tem aqueles ângulos 30, 45, 60? Se aparecesse aquela raiz de 3 sobre 3, 1 ou raiz de 3, positivo ou negativo, você dá a resposta do ângulo. Só que quando não aparece em nenhum daqueles ângulos notáveis e nem no ciclo trigonométrico, sua resposta é esse aqui, ó. Ele quer saber o quê? O ângulo. O seu ângulo, quando você para aqui, você não consegue definir daqui, usando as informações que você já tinha anteriormente, é só escrever assim, ó. É o arco tangente de 4 sobre 7. Essa é a sua resposta. Que é o ângulo entre essas duas retas R e S? É o arco tangente de 4 sobre 7. Beleza? Essa é a resposta que você vai ter lá num item. De Bobs? Essa foi a A. Vamos fazer mais uma aqui que é a B, ó. Letra B. Determine o ângulo entre as retas. Tem duas retas aqui. Agora olha, aqui não tá no formato da equação reduzida. Veja que eu coloquei aqui, ó, no formato da equação reduzida. Eu isolei o y. Aqui é a mesma coisa. Então vamos isolar esse y. Como é que eu vou fazer isso aí? Galera, aqui é mais rápido do que a gente fez no quadro anterior que estava aqui. A ideia é o quê? Isola o y. Então eu vou isolar. Olha só. Vou passar o x sobre 2 para o lado direito. Vai ficar assim, ó. Igual. Menos x sobre 2 mais 1 que está aqui. Como eu tenho que isolar o y, então eu vou tirar o 6. O 6 está dividindo, vai passar. Mas quando o 6 está dividindo e passa multiplicando, passa todo mundo aqui, ó. Passa multiplicando nos dois termos. Então vai ficar assim, ó. Y é igual 6 vezes menos x, menos 6x sobre 2 e 6 vezes 1. Pronto. Mas o que me interessa é o coeficiente angular. Então o y aqui, ó, 6 por 2, 3, menos 3x mais 6. Coeficiente angular da reta R, menos 3. Agora, da reta S. Basta isolar o y. Vou passar esse termo para cá, ó. Falou? Vai ficar 15x
mais 2 igual a 5y. Não está isolado ainda. Esse y está multiplicando, vai passar dividindo. Então 5 passa dividindo 15 e passa dividindo 2. Fica 15 x sobre 5 e 2 sobre 5. Posso dividir o 15 por 5 que dá 3. E 2 quintos não tem como dividir para dar exato. Pronto. Está isolado, ó. Y igual a isso aqui. Já está isolado. Então agora o seu coeficiente angular da reta S, coeficiente angular da reta S é o 3. Pronto. Tendo os coeficientes, vamos lá para a nossa fórmula, ó. Isso aqui. Tangente do ângulo entre essas duas retas vai ser, ó, diferença para quadro, diferença entre os coeficientes angulares. Qual ordem? Não me interessa a ordem. Pode ser esse menos esse e esse menos esse. Vou fazer menos 3 menos esse 3 sobre 1 mais o produto dos dois. 1 mais o produto do menos 3 com o 3. Pronto. Olha aqui. Menos 3 dá menos 6. E embaixo, menos 3 vezes menos 3 dá menos 9. Vai ficar 1 menos 9. Show de bola. Então vai ficar aqui, ó, menos 6 sobre menos 8. Isso dá 6 sobre 8. E 6 sobre 8 simplifica por 2. E por 2, 3 quartos. Então aqui eu tenho que a tangente do ângulo entre as duas retas é 3 quartos. Mas como ele está pedindo o ângulo entre as duas retas, e aqui não está dentro daqueles ângulos notáveis e nem dentro do ciclo trigonométrico que já estudamos, então a sua resposta, o ângulo entre essas duas retas é o arco tangente de 3 quartos. Tá aí, ó. Belezinha? Ok? O NB cobrando esse, ele cobra de forma seca. O ângulo entre tal é tanto. Entendeu? E é exatamente isso que tem que fazer. Buscar os coeficientes angulares e jogar na fórmula. Qual o grande problema? É lembrar dessa desgraça. É lembrar daquela primeira expressão da distância entre ponto e reta. Para lembrar, meu irmão, tem que escrever. Entendeu? Anota. Vamos para a terceira parte da aula, que é área. Cai no Enem isso aí? Não. Não cai no Enem. Galera, das provas todas que eu já acompanhei no Enem, a geometria analítica, quando cai no Enem, é distância entre dois pontos. E Só. o básico? É o básico. É a distância entre dois pontos. Ou equação da circunferência, que é a nossa próxima aula. Tá? É esses dois. Distância entre dois pontos e equação da circunferência. Tá? Galera, essa área de triângulo, você vai calcular a partir de um cara chamado determinante. É uma possibilidade. Aí eu vou te mostrar a maneira tradicional e depois eu vou te mostrar, num contexto mais geral, como é que você ganha tempo com isso. Ó, suponha que você tem um plano ortogonal XY e aí eu tenho 3 vértices quaisquer nesse plano. Vamos supor que os vértices são, ó, menos 2, 4, chamar de vértice A. O outro vértice, vamos botar aqui, ó, 3 e 5. Vai ser o nosso vértice B, A, B. E, para finalizar aqui, vamos botar aqui, ó, 5 e 1. Vértice C. Então eu tenho o vértice A, B, C. Dado 3 vértices distintos, você consegue desenhar um triângulo aqui, ó. Beleza? O vértice A, deixar registrado aqui, ó, é o menos 2 e 4. Menos 2 e 4. O vértice B é 3 e 5. E o vértice C é o 5 e o 1. Show de bola.
Aqui está o seu triângulo, ó. Galera, para calcular a área desse triângulo, você tem meios. E um dos meios mais complicados que você teria é, se você chamar esse aqui de base, teria que calcular a distância entre o ponto A e o ponto C. A altura seria exatamente essa distância. Então você faria a distância de ponto a reta. Aí ia ter base, distância entre dois pontos, e a altura, que é a distância entre ponto e reta. Ok isso aí? Aí depois você vai fazer base vezes altura dividido por 2. Porém, você faz mais rápido. De que maneira? Calcular a área de um triângulo aqui no nosso plano ortogonal a partir de 3 vértices, a área é só você fazer o cálculo da determinante dos 3 pontos dividido por 2. Só isso. Calcula a determinante em módulo, porque a determinante pode dar um valor negativo, mas como área só pode ser valores positivos, então o módulo da determinante dividido por 2. Isso calcula a área de qualquer triângulo, não importa 3 pontos que o cara te dá. Então, como é que você faria? Ó, daqui, ó, eu calculo a determinante. De quem? Dos pontos. Quais pontos? Vamos colocar aqui. Veja. Opa, ficou muito torto. Oh. Tá aí, ó. Os 3 pontos você vai colocar aqui na sua determinante. Em qual ordem? Na ordem que você quiser. Falou? Na ordem que você quiser. Então vou botar aqui, ó. Menos 2 e 4, 3 e 5 e 5 e 1. Já fizemos o desenvolvimento de uma equação geral da reta, pontos colineares, aula 2, se não me engano, aula 1. Através de determinantes. Aí aqui você sabe que completa com 1. Completa com 1. Galera, vocês já estão num nível que calcula determinantes sem sair rabiscando. Você bate o olho e já vai pegando quais são os valores que você anotar, tá? Então, para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu já dei aula sobre determinantes para a galera do segundo ano, que são esses alunos que estão aqui, e que eles fazem sem ficar repetindo nada de coluna. Do jeito que está aqui, vai desenvolvendo a determinante. E fica assim, ó. Sentido positivo foi menos 2 vezes 5 vezes 1. Menos 10. 4 vezes 1 vezes 5. 20. 1 vezes 1 vezes 3. 3. Pronto. Sentido negativo. 1, 5, 5. 25 fica menos 25. 4, 3, 1. 12 fica menos 12. E por fim, menos 2, 1, 1, menos 2, fica mais 2. Acredite em você, esse jeito, o pessoal que está aqui, todos fazem rápido assim, falou? Daqui a nossa determinante, olha lá, ó, vai ficar menos 10 mais 20, dá 10. 10 com menos 25, menos 15 com menos 12, menos 27 com mais 2. Menos 25 com mais 3. Menos 22. Pronto. Então aqui agora, ó. Como é que vai ficar a área daquele triângulo dado por 3 vértices? A sua área é o módulo da determinante. Que é determinante? Menos 22 dividido por 2. Pronto. Tá aí. O módulo de menos 22 é 22. 22 sobre 2, 11. Essa é a área daquele triângulo. De boas? Muito. Facinho, né? Porém, o que eu quero te mostrar não é isso. Na questão 18, na nossa listinha aí, fala assim, ó. Calcule a área do quadrilátero ABCD. Eu vou te mostrar uma alternativa que é a chamada de falsa determinante, que você ganha um tempo em menos da metade do que você gastaria no normal. Menos da metade. Tipo, se você gastasse 6 minutos para fazer essa questão, da forma tradicional que é esse aqui, você vai gastar 1 minuto e meio. Seríssimo, tá? Mas para você não cometer um erro, é importante que você
coloque os pontos no plano, tá? Então vamos colocar esses 4 pontos aqui no plano cartesiano. Perceba que todos os valores são positivos, beleza? Então vai estar tudo no primeiro quadrante. Então aqui, ó, vou fazer o desenho assim, ó. X e Y. Vou marcar o ponto A, 4. Vou botar aqui, ó, 1. Fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. 4 e 0. 0 na vertical, então o ponto fica sobre o eixo. Esse é o ponto A. Ponto B, 6 e 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 na vertical. 1, 2. Show de bola. Tá aqui o ponto B. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Vou botar aqui, ó. Ponto A, ponto B. O C, 2 e 4. 1, 2, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Para aí, 4, para aí. Isso. Olha aí, ó. Ponto C. E ponto D, 0 e 2. 0 na horizontal, 2 na vertical. Então o ponto D está sobre o eixo vertical. Aqui está o ponto D. Olha o quadrilátero que foi originado, ó. Olha o quadrilátero que... pra onde tô indo, velho? Caraca, velho. Muito tonto que agora. É, ó. Aqui. Aqui. E aqui. Aí engrossa a linha, né? Pra mostrar que a gente botou. Beleza, aqui tá o vértice D, galera. Pensa, eu te mostrei anteriormente como calcular a área de um triângulo. Isso aqui não é triângulo, isso aqui é quadrilátero. Mas um quadrilátero vira 2 triângulos. Um quadrilátero vira 2 triângulos traçando diagonal. Ou essa diagonal do ponto C ao ponto A, ou a diagonal do ponto B ao ponto D. Aí você forma 2 triângulos e calcula 2 determinantes. Calcula a área de um triângulo, a área do outro e soma. Beleza? Não. Mais rápido. Ah, meu Deus. Claro, mais rápido. Vai fazer mais rápido. Galera, toda vez que você quiser calcular a área de um polígono com 4 ou mais vértices ou 4 ou mais lados, pode ser um quadrilátero, pentágono, hexágono, não importa. Imagina se fosse um pentágono. Pentágono você teria que fazer quantos triângulos? 3, ó. A área de um triângulo, do outro e do outro, beleza? Demora. Então, quando você tiver um quadrilátero, um pentágono, um hexágono, dá certo para qualquer um. E é só fazer isso aqui, ó. Você vai escolher um ponto, um dos vértices, e vai caminhar ou no sentido anti-horário ou no sentido horário. Você escolhe. Se você escolher o ponto C, conta CB, AD. Se escolher o ponto C, CD, AB. Não importa em qual direção você vai fazer. Ou você vai no sentido horário ou no sentido anti-horário. Eu vou no horário, falou? Só que é interessante que você comece a anotar algum ponto que tenha 0. Porque vai facilitar na sua conta. Já se não tiver nenhum vértice com 0, não tem problema. Dá a mesma conta. Mas é interessante que se tiver algum ponto, algum vértice que tenha 0 de coordenada, comece por ele. Escolhe. D. Se você começar pelo D, olha só. Eu vou no sentido anti-horário. Eu vou fazer D, C, B, A. Beleza? Olha só. D, C, B, A. Eu vou ir nesse sentido aqui, ó. Olha só como você vai ganhar tempo. Irmão, quem são as coordenadas do ponto D? 0 e 2. Pronto, 0 e 2. Põe assim. Ponto C? 2, 4. 2, 4. Ponto B? 6, 2. 6, 2 e ponto A? 4, 0. Pronto. Isso é o chamado falsa determinante. Olha só. Você não vai fazer 2 triângulos. É só isso aqui. Aí, ó. Começou. Sentido positivo. Multiplica. 0 vezes 4.
2 vezes 2. 6 vezes 0. Agora sentido negativo, ó. Aqui é o sentido negativo. Vai ficar 2 vezes 2. 4. Então fica menos 4. 4 vezes 6. 24. Fica menos 24. 2 vezes 4. Menos 8. 8. Fica menos 8. Pronto. A sua determinante, olha só, vai ser menos 4, menos 24, menos 8, mais 4. Esses aqui com esses aqui. Sua determinante, 32 negativo. Ou seja, agora faz igualzinho ao anterior. A sua área é o módulo da determinante sobre 2. Então a sua área é menos 32 sobre 2. Isso dá positivo, 32 por 2, 16. Eu falei. Isso aqui eu aprendi com o professor Marcos. Marcão Quichê. Ele é foda. O Marcão é pica das galáxias, o bicho é foda. Falsa determinante. A galera nos cursinhos e nas escolas particulares, o pessoal faz isso aqui, ó, falsa determinante. Beleza? Ou a falsa determinante não tem livros, falou? Quando você vai fazer nos livros didáticos, por exemplo, no livro de vocês, teria que fazer assim, ó. É uma prática legal. 2 triângulos, faz os 2, dá a resposta. Quando é só triângulo, é isso aqui, tá? Quando é triângulo, é esse aqui. Aumentou o número de lados, pode fazer daquele jeito. Já pode ser com 5 lados? Pode. Com 6 lados? Pode. 7 lados? Pode. Beleza? Galera, essa questão 13, ela foi do PAS do ano passado. Ano passado? Do PAS? Ano passado? Não, 2013. Foi 2013. Não, 2013 que tá aí, mas subprograma 2013, 14 e 15. Então foi aplicado essa questão no 2015, no ano da Lorena, que foi uma ex-aluna minha que está fazendo enfermagem na ESCS. Eu não sei se ela está estudando para medicina. Vamos lá, ó. Galera, questão 13, tem um desenho aí, eu não vou fazer esse desenho, tudo bem? Vai aparecer aí no vídeo, belezinha? Questão 13 fala assim, ó. A figura acima ilustra um terreno de lavoura na forma de um quadrilátero. Bom, quadrilátero, se você observar aí, ó, é definido pelos vértices A, B, C e D, ok? Nessa figura foi inserido um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, x, o, y, no qual foram identificados os vértices do quadrilátero. Então a gente deu 4 vértices, que é o A, B, C e D, tá aí registrado. Na figura destaca-se a circunferência com centro em P. Então, ó, tem uma circunferência com centro em PQ. Se você olhar, tem uma circunferência aí e bem no meio dele, que é o centro, você tem a coordenada P e Q, ok? Onde se encontra um avião que, em determinado instante, pulverizará a área definida pela semicircunferência EGF. Então você tem uma semicircunferência aí, que vai ser pulverizada pelo avião que está posicionada no centro da circunferência PQ. Ok? Isso é o que diz o probleminha. Considerando essas informações, julgue os itens de 116 a 118. Faça o que se pede no item 119, que é do tipo B, e assinale a opção correta no item 120, que é do tipo C. Galera, o item 119 não vamos fazer porque mexe com equação da circunferência. Isso vai ficar para a próxima aula, tá? O 119 aí é a equação da circunferência, não estamos vendo a circunferência ainda. Os demais podemos julgar. Então vamos lá. Item 116. Item 116 fala assim, ó. A reta que passa por A e C, o ponto A, ele fala que é menos 2 e 6. Menos 2, 6. E o ponto C é 10 e menos 3. Beleza, o que ele fala? A reta que passa por A e C e a reta de equação, são duas então. E a reta de equação, 3y menos 5x
igual a 8 são perpendiculares entre si. Vamos julgar esse item. Será que são perpendiculares? Vamos lá, galera. Condição para perpendicularismo é que o produto dos coeficientes angulares deve ser igual a menos 1, tá? O produto dos coeficientes angulares igual a menos 1. Aqui, ó, esse coeficiente angular tá fácil você descobrir. Porque quando é dada uma equação, para você saber o coeficiente angular, isola o y para botar na equação reduzida. Tá aqui, ó, isolando o y, vou passar o 5x para o lado direito, vai ficar 3y igual a 8 mais 5x. O 3 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 8 sobre 3 e 5 sobre 3. Pronto. O coeficiente angular dessa reta aqui é 5/3. Coeficiente angular, 5/3. Beleza? Agora, o coeficiente angular da reta que passa por A e C. Galera, eu vou chamar coeficiente AC, que passa pelo ponto A e ponto C. Já vimos isso em aula, aula de número 1, aula 1, galera. Não tá pegando? Vai lá na aula 1, falou? Ó, é a diferença entre os valores da ordenada y e a diferença entre os valores da abscissa x. Tá aqui, ó, ordenada y, abscissa x, beleza? Diferença em qual ordem? A que você quiser. Eu vou fazer do C para o A, falou? Então fica aqui, ó, menos 3 menos o 6. E aqui, 10 menos o menos 2. Pronto. Então, o coeficiente que passa pelo ponto A e C, menos 3 menos 6 menos 9. Aqui dá mais 2, 10 mais 2, 12. Aqui eu posso simplificar, por 3 dá 3, por 3 dá 4. Pronto. Galera, aqui estão os meus dois coeficientes angulares. Para que eles sejam perpendiculares, a condição para que sejam perpendiculares, ou seja, que o ângulo formado entre eles seja de 90 graus, o produto dos dois tem que dar menos 1. Então, menos 3/4 multiplicado por 5/3 tem que dar menos 1 para ser perpendicular. Galera, 5/3, japonês burro. Olha aí, divide, sobra menos 5/4. Isso não deu menos 1, então não é perpendicular. Logo, o item está errado, porque ele afirma que são perpendiculares e não são. De botas? Esse foi o 116. Nesse aqui eu botei exatamente a numeração mesmo que estava lá na prova. Aí eu não lembro qual é o caderno, tá? Agora a questão... Não, item 117. O comprimento da diagonal AC, tá faltando um acento aí, é maior que o comprimento da diagonal BD. Isso tá fácil. Galera, comprimento é distância. Então eu quero o comprimento do AC, eu quero a distância do ponto A ao C. Então, falando que a distância do ponto A ao C é maior que a distância, o comprimento do BD, que são duas diagonais. Ué, galerinha, olha só. Na questão, ele te deu os vértices. O A, anotando aqui, ó, menos 2 e 6. O B, 8 e 8. O C, 10 e menos 3. E o D, menos 5 e menos 2. Ele está falando que a diagonal AC é maior que o BD. É só você calcular a distância entre o ponto AC e distância entre o ponto BD. Então vamos lá, ó. Distância do ponto A ao C. Ei, isso é primeira aula, viu? Isso aqui vai ser rápido. Ponto A com C. Então vai ser aqui, ó. A diferença dos valores de x ao quadrado mais a diferença entre os valores de y ao quadrado. Em qual ordem? Ó, se você quiser. A e C, ó, o x. Menos 2 menos o 10.
menos 2, menos o 10. E aí o C aqui, ó, A e C, 6 menos 3. Pronto. A distância de A até C vai ser, galera, direto aqui, hein? Menos 2 menos 10, menos 12. Menos 12 ao quadrado, 144. 6 menos 3 é mais 3. Então, 6 mais 3, 9. 9 ao quadrado, 81. Pronto. A distância da diagonal AC é a raiz quadrada de 200 e... Show de bola. E raiz de 225 é 15. Então, a distância do ponto A, do vértice A ao C, que é a diagonal AC que ele fala, é 15. Agora eu vou fazer de vermelho aqui, a diagonal, a distância do ponto B ao D. Do ponto B ao D, vai ser a diferença entre os valores de x ao quadrado, mais a diferença dos valores de y ao quadrado. B e D, ó o x, 8 menos 5. 8 menos 5. E BD, o y, ó, 8 menos 2. 8 menos 2. Para, quadro. Aí. Distância BD vai ser, galera, aqui dá mais 5. 8 mais 5, 13. 13 ao quadrado, 169. Galera, aqui dá mais 2. 8 mais 2, 10. 10 ao quadrado, 100. Isso vai dar a raiz quadrada de 269. Aí você pode usar a calculadora na prova do PAS. Raiz quadrada de 269 vai ser acima de 16. Porque 16 é 256. Então vai dar 16, alguma coisa. 40. 16,4 aproximadamente. Ele falou que a distância diagonal AC, 15, é maior que a BD. Não, não é maior. É menor. Então o item está errado. Tá aí. 118. Item 118. Fala assim, ó. O ponto B está sobre a reta que passa pela origem O do sistema de coordenadas e forma um ângulo de 45 graus com o eixo X. Vamos entender. Você lê essa desgraça e você não entende. Ó, eu vou desenhar uma parte do seu desenho da figura que ele põe para você aí. Aqui está o ponto O. O ponto B do quadrilátero está lá em cima. Vamos botar o ponto B bem aqui, ó. O ponto B tem coordenadas 8, 8, 8, 8. O que a questão está falando, galera? Olha só, vou fazer a leitura de novo. O ponto B está sobre uma reta que passa pela origem e forma um ângulo de 45 graus. Ele está falando que o ponto B está sobre uma reta aqui, que passa pela origem e forma um ângulo de 45 graus. Como é que eu verifico isso? Fácil. 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 Ó, para verificar se esse ponto B, 8 e 8, está exatamente sobre essa reta que foi desenhada. Galera, consegue ver aqui um triângulo retângulo? Sim? Tangente, que é a angulação, coeficiente angular. Tangente 45 graus. Não vale 1? Não é? Ângulos notáveis? Agora olha só, olhando pra cá, triângulo retângulo, ó. Quanto mede isso aqui? 8. E isso aqui? 8. Nesse triângulo retângulo aqui, ó, nesse triângulo retângulo, tangente, galera, de 45 graus, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Ué, cateto oposto é quem? 8. E adjacente? Isso dá 1. Então, realmente, o ponto B está sobre essa reta que passa pela origem, formando um ângulo de 45 graus. O item está certo. Item 120.
A equação da reta que contém os pontos médios dos segmentos AD e BC é dado por, se você tem habilidade com os conceitos, não é necessário fazer desenho. Eu vou fazer o desenho para facilitar a interpretação, mas não precisa. Por que não precisa? Porque é uma equação da reta que pega os pontos médios. Galera, ponto médio é o ponto que fica bem no meio de um segmento. Você tem um segmento AD. O AD, você consegue encontrar quem é o ponto médio dele. Bem facinho, primeira aula. O BC, também dá para encontrar o ponto médio dele. Bem facinho. Aí tem os dois pontos médios. Aí escreve uma equação da reta com ele. Tá? Só que eu vou fazer o desenho para facilitar a visualização. Então, olha só. Eu tenho que ter os 4 pontos, tá aqui, ó, A, B, C, D. Então eu vou desenhar isso aqui para ficar legal nesse item 20 para você poder entender. Então vai ficar assim, ó. O que ele fala, ó? Ele fala que a equação da reta que contém os pontos médios dos segmentos AD e BC é dado por. Aí tem as opções aí, que é uma questão do tipo C. AD, BC. AD tá aqui, ó. AD. BC. Tá aqui. Ele fala que tem uma equação da reta que passa pelos pontos médios do AD e do BC. E quer saber quem é essa equação, que é uma das 4 alternativas. Galera, então eu vou encontrar aqui, ó, um ponto bem entre A e D, que vai ser o nosso ponto médio. Eu vou encontrar quem vai ser esse ponto médio aqui. E vou encontrar quem vai ser um ponto médio aqui. Ponto médio. Aí eu vou encontrar quem são os dois pontos médios e escrever uma equação que passa por esses dois. Essa vai ser a resposta que você vai marcar lá nas alternativas. Meu irmão, ponto médio, para você que não lembra, é esse aqui, ó. Ponto médio de dois pontos quaisquer, suponha. Vou botar aqui, ó. Para não ficar com A e B, C e D aqui, vamos mudar os pontos. Vou botar aqui, ó, M. Então vai ter o XM e o YM. E um ponto N. Vai ter o XN e o YN. Galera, ponto médio entre dois pontos é nada mais do que a média aritmética, ou seja, X com outro X, soma e divide por 2. Y com Y, soma e divide por 2. Só isso. Então o ponto médio desse camarada aqui, ó, era apenas fazer a soma dos valores de X e divide por 2. E a soma dos valores de Y e divide por 2. Isso tá lá na aula 1, hein? Aula 1. Beleza. Então eu vou calcular quem é o ponto médio AD. Ponto médio AD. O A é o menos 2 e 6. E o D é menos 5 e menos 2. Daqui eu vou tirar quem é o seu ponto médio. Eu vou chamar assim, ó. M de médio, tudo bem? Médio AD. Quem vai ser o ponto médio AD? Vamos lá. É só somar os valores de X e dividir por 2. Menos 2 somado com menos 5 sobre 2. Já para você falou somado, sim. Quando eu faço menos 2 mais menos 5 é o menos 5. E 6 somado com menos 2. 6 somado com menos 2 já fica menos 2 sobre 2. Pronto. O ponto médio do segmento AD, menos 2 menos 5, menos 7 sobre 2. 6 menos 2, 4. 4 por 2, 2. Pronto. Esse é o ponto médio AD. Agora eu vou calcular do ponto que ele fala BC. Ponto B é 8 e 8. E o C, cadê o C? Burro, tá ali, 10 e menos 3. Pronto. Daqui eu vou tirar o ponto médio, vou chamar de M de médio do ponto do segmento BC. Soma os valores de X e divide por 2. 8 com 10.
E 8 com menos 3. Pronto. O ponto médio aqui vai ser 8 mais 10, 18, sobre 2, 9. E 8 menos 3, 5, sobre 2. Pronto. O que eu quero agora? A equação da reta que passa por esses dois pontos. Galera, se por acaso você esquecesse nesse momento como escreve a equação da reta, uma das soluções é pega um dos pontos e vai testando em cada uma das equações. E verifica se vai bater a igualdade. É uma das formas de você fazer. Pegaria um dos dois pontos, jogaria numa das equações e aí você iria eliminando a que não daria certo. Mas aqui eu quero escrever a equação. Falou? E para escrever essa equação da reta, ou você faz por determinante, alinhamento de 3 pontos, ou você calcula o coeficiente angular e depois usa o ioiô mijoxô, equação geral. Eu vou fazer por este, tá? Não vou fazer por determinantes aqui. Por que eu não quero fazer por determinante? Porque está mexendo com fração, não quero mexer com fração na determinante. Falou? Então, agora eu vou escrever a equação da reta. Escrever a equação da reta. Lembrando, eu falei que uma das formas de você verificar qual dos itens A, B, C, D é a sua resposta é escolher um dos dois pontos e vai testando em cada uma das equações, tá? Não é o que eu vou fazer. Primeiro, agora eu vou calcular o coeficiente angular, vou chamar de M. E como é que eu calculo o coeficiente angular? Atenção, é a diferença entre os valores das ordenadas, os valores de y, dividido pelos valores, a diferença dos valores de x. Então, olha pra cá. Quem são os valores de y? 5 meios e 2. Então, vou fazer 5 meios menos 2. Não, chora não. Aí. O de x, 9 menos 7 meios. Show de bola. Olha só o coeficiente. Ficou feio aqui. Deixa eu fazer de novo aqui. Show de bola. Ó, galera, já vimos isso. Você que foi um aluno no primeiro ano, é diretão aqui, ó. 2 vezes 2. 4. Então, 5 menos 4, 1. Sobre 2. Aqui dá mais. Ok? Então, vai ficar mais aqui, 9 mais 7 meios. 2 vezes 9, 18. 18 mais 7, 25. Sobre 2. Pronto. Aqui eu posso dividir o 2 com 2, vai sobrar 1 sobre... Isso aqui é o coeficiente angular. Tá vendo que isso aqui é positivo? Sabe por que é positivo? Olha pra cá. O ponto médio das duas retas aqui, ó, é crescente. Tá ligado aqui? Crescente? É crescente. E tá vendo que a angulação, a inclinação dessa reta é bem pequenininha? 1 sobre 25 é um valor muito pequeno. Beleza? Pronto, agora eu vou escrever a equação da reta. Escrevendo a equação da reta, ó. Ioiô mijoxô. Esses caras são pontos. Quais pontos? O que você quiser usar. Ou esse aqui, ou esse aqui. Eu vou usar esse aqui, ó. Tá? Aqui, ó. O y dele é o 5 meios. E o x dele é o 9. Aí vai ficar aqui, ó. Y menos 5 meios igual o m. 1 sobre 25. 1 sobre 25. X menos 9. Pronto. Para ficar na cara, no formato da equação geral, porque nas alternativas aí, ó, ele coloca... Beleza. Ele coloca o y e o x pro lado direito, pro lado esquerdo, e o que não é y e x pro lado direito. Então, olha só. Galerinha, aqui... Você tem dois ou mais modos de você fazer essa equação. Eu vou fazer assim que eu acho mais rápido. Esse 25 que está dividindo aqui, ó, eu já vou passar multiplicando o y e os 5 meios. Vou fazer o 25 multiplicando aqui, ó. Então vai ficar 25 vezes y, 25y. Menos 25 vezes 5 meios. 25 vezes 5 meios. Isso é igual 1 vezes x dá x, 1 vezes menos 9, menos 9. Pronto. Eu vou passar isso pra cá e isso pra lá. Vai ficar, ó,
Foi 25y menos x é igual menos 9 mais, ó, aqui dá 50 sobre 2, tá? 25, não, aqui é 50, idiota. 125, 125 sobre 2, aqui dá 125 sobre 2. Vai passar para cá somando. Pronto. Já, mas não tá com a cara do jeito que tá aí. Vamos lá, não desiste não. 25y menos x, direto, ó. 2 vezes menos 9, menos 18. Menos 18 mais 125 dá quanto? 107? 107. Sobre 2. Tem algum 107 aí? Tem. Tem. Mas não tem 107 sobre 2, né? Ah, ele vai passar. Passa multiplicando. 2 vezes 25, 50. 2 vezes x, 2x. Igual a 107. Tem algum? Tem. Letra C. Letra C de capeta. Nossa. Capeta. Essa é extensa. Envolveu o quê? O desenho ali que não precisava, mas tem que saber ponto médio, coeficiente angular, equação da reta. Beleza? É, moleque doido. Quantos minutos a gente tem que gastar mesmo nessa aí? Ó, treinado. Você não pode gastar 4 minutos nessa questão. É sempre estourando nesse item. Falou? Aí você, não é possível. É. Só que tem que treinar pra caralho. O problema é que você tem mais 10, 12 matérias. Beleza? É isso aí, galerinha. Obrigado. Fala pra galera que tem mais assunto ainda a vir. Beleza? Um abraço a todos. Galera, essa vai, hein, sim. Galerinha, eu estudei na UNB. Eu entrei num semestre meio perturbado. Só que o semestre que vinha depois do meu, o primeiro de 97, foi o semestre mais porra louca de todos os tempos da UNB. Semestre, galera muito massa. Pega a galera massa. Que galera massa? Galera da zona. A galera da zona. Então a gente jogava dominó. Pá, matava a aula. Ó, porra, matava a aula, velho. Olha o exemplo. Matava a aula pra jogar dominó. E eu não sabia jogar dominó. Ô, dominó são 28 peças. É 28? É 28. Aí é só contar. E eu sou burro. Eu não sei contar. Eu nunca ganhava a porra do jogo. Nossa. Aí, bicho, pensa no retardado mental. Retardado mental. Velho, aí, ela era 4, aí quem fizesse menos ponto e tal, tinha que pagar o pão de queijo. Pra quem fez a maior pontuação. Aí toda vez que o Japinha jogava, Japinha perdia. Aí jogava, perdia. Aí eu tinha que pagar o pão de queijo. Aí, em vários dias que eu tinha que pagar o pão de queijo, lá de longe, lá no Selbinho, na UNB chama de Selbinho, tem uma parte lá. Japa! Já pagou o pão de queijo? Aí o outro colega. Já paguei! Nossa! Sacou? Aí tava lá no corredorzinho assim, ó. Ô, quem já pagou o pão de queijo? Já paguei! Aí sempre falavam isso quando eu estava perto. É a galera doida, né? A galera massa, velho. Já paguei. Japinha é zoado desde a nascença. Desde o nascimento, Japinha é zoado. Já paguei.